Olá, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Bem-vindos ao primeiro episódio do videocast NeoSapiens. Meu nome é Sidney Costa, sou apresentador do programa e vou dividir a bancada com meu amigo, meu parceiro, co-apresentador e terror dos convidados, Marcelo Tolentino. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Fala, galera. Prazer estar com você aqui, né? Realizando esse projeto que vai sair da mente pro ar agora de todo mundo, né? Agora é pro universo, né? Como convidado para inaugurar o nosso podcast ou o nosso videocast, a gente até fez uma pesquisa aí no Instagram, né, Marcelo? Não poderia ser diferente. Ele é meu amigo, mas vou tomar a liberdade para ler um pouco aqui do currículo dele de forma sintética, tá? Porque se eu fosse ler o currículo lato sensu aqui ia demorar uns 2 ou 3 minutos. Ele é o pai da Lara e do Luan, formado em administração pela Universidade Paulista, Master Practitioner, Coaching Sistêmico, Renascedor, Integrativo, especialista em Firewalker, hipnoterapeuta, com uma vasta experiência no desenvolvimento humano, utilizando a PNL como uma poderosa ferramenta de transformação. Ele tem conduzido seminários, treinamentos e cursos em formação em PNL, Coaching e Renascimento Integrativo em todo o Brasil, inclusive eu já fiz diversos e já participei de Firewalk, que ele tem feito também nos Estados Unidos e Europa. Para muitos, isso tudo aqui, para mim, é meu amigo, meu mestre, meu mentor, quem abriu as portas para a jornada do autoconhecimento. Cabé Nogueira, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, é uma honra, né? Um prazer e uma honra estar aqui no programa 1 de muitos e é certo o sucesso. Quando é bem plantado, é certa a colheita, né? Muito obrigado. Obrigado. E você é a semente inaugural. Vamos lá. Não podia ser diferente. Cabé, então, na verdade, a primeira pergunta é uma pergunta um pouco de curiosidade pessoal. A gente já se conhece há muito tempo, são anos aí conversando sobre PNL, trocando ideia. A vida, às vezes, nos conduz para alguns caminhos e retornamos a nos encontrar, e estamos aqui de novo. Mas eu nunca te fiz essa pergunta. Eu queria saber em que momento você foi chamado para a PNL. Em que momento ali na trajetória do herói o Batman Cabé vê aquele farol chamado ali em cima, aquele morcego chamando ali, porque Gotham City está precisando dele para atuar na PNL ali e salvar alguns. Como é que foi essa entrada aí na PNL? Bom, eu estava num emprego legal, né? Legalzinho. E tinha acabado de passar por um término de um relacionamento. E eu sempre tive uma vontade muito grande de morar nos Estados Unidos. Já fui muito, tenho muitos contatos. E eu estava começando esse pensamento, né? Mapeando, ou lá, ou Inglaterra, que eu tenho parente. E aí um amigo meu falou, fiz um treinamento. Antes de você tomar essas decisões, vem fazer o treinamento. Aí eu conheci a PNL aplicada, né? A PNL na prática. Vivenciei um treinamento. E ali eu falo que é o que a gente fala, né? Fui picado pelo bichinho da programação neurolinguística. Dali eu fui para formações, de formações para atuar na área da programação neurolinguística, dando treinamentos pelo Brasil, fora. Isso já vão aí 20 anos. E para quem é leigo, né? Que é o meu caso. Sempre bom. Como que você pode definir PNL assim, de modo simplista? Como é que você consegue me explicar? Simples. Eu nunca tive contato com PNL. PNL é uma ferramenta de comunicação. Então ela é uma programação, tá? Neuro, porque é no nosso sistema nervoso. Linguística, porque é através da fala. Então, através de comandos verbais, eu posso reprogramar ou reprogramar crenças, comportamentos, ações no meu sistema nervoso. Então, é uma ferramenta de comunicação que nasceu nos Estados Unidos e cresceu muito por conta da modelagem. O que os caras perceberam? Se tem alguém que faz algo com excelência, tá, se eu colar nesse cara e modelar pensamentos, passos, ações dele. Então, quando eu estou modelando ele, o que eu estou fazendo? Eu estou criando novos programas mentais. Então, eu estou programando a minha mente, o meu cérebro, através de comandos verbais para ter novos comportamentos. Então, isso é a PNL. Na verdade, é o jeito de se comunicar com o poder de programar e reprogramar o meu sistema. Ah, legal. Esse termo que você está usando de
de pegar ali chaves, comando, programar. Então, se você vê uma galera falando isso, é uma pessoa que usa PNL ali na vida. Sim, sim. Ou tá trabalhando com inteligência artificial, porque, na verdade, o que a gente... esses jargões da PNL são os jargões que eu vejo hoje, quando eu entro numa notícia que fala de inteligência artificial, que fala que é um novo surgimento aí, o que está acontecendo, dos medos, e a gente vê isso, na verdade, são essas linguagens, são essas programações, são esses comportamentos, são essas sintaxes, né, Marcelo? Você que é da área, que são introduzidas e, na verdade, tem um funcionamento bem parecido, bem próximo ao que o cérebro hoje, o que a mente hoje como funciona. Hoje não, como a mente funciona, né? Sim. Olha, eu falo assim, todo mundo que é um bom profissional tá usando uma comunicação normal. Quem é excelente, quem tem excelência no que faz, tá usando programação neurolinguística para chegar nisso. Por quê? É um modo refinado de falar, é um modo refinado de enxergar, é um modo refinado de sentir. Então eu abro, né, o que a gente chama de acuidade sensorial, estou atento a tudo, todas as entradas, visual, auditivo, sinestésico, muito bem preparado, os filtros bem abertos, tá, para poder receber e me comunicar exatamente dessa forma, devolver da mesma forma. Então a PNL é muito poderosa, muito poderosa. E você já lidou com pessoas que naturalmente faz isso, ou isso é sistematicamente, precisa ser treinado para ter essas habilidades? Olha, tem algumas coisas que algumas pessoas, é muito interessante quando acontece isso num curso ou num treinamento. Eu ensino uma técnica, por exemplo, vendas. Aí tem lá um cara vendedor bom há muitos anos, nunca ouviu falar em PNL. Aí ele fala assim, pô, eu faço isso do meu jeito. Ok, o que é legal quando o cara tem isso? Quando ele entende que o que ele faz tem nome, tem estrutura, ele potencializa ainda mais. Porque ele está fazendo. Por exemplo, rapport. Ele pergunta o nome do filho do cliente, ele chama o cara pelo nome, pergunta como tá a Dona Maria, como tá o menino, a menina. Isso é rapport. Quando ele aprende o que é rapport e como faz, o que ele vai fazer? Ele vai agora aplicar isso com método e técnica e passo a passo. Então tem muita gente que faz naturalmente. O cara que se dá bem com todo mundo, ele é um cara bom de empatia. Bom de rapport, ok? Agora, quando ele aprende o que é e como faz, aí vira um avião. É um software, quando o cara vem com um software bom de fábrica e quando o cara não vem com um software instalado de fábrica, talvez seja isso. Agora, na verdade, eu tenho uma preocupação muito grande quando você fala isso. Sempre quando eu comecei na PNL, eu sempre me preocupei com a ética. Sim. Né? Um rapport é uma ferramenta que é utilizada na PNL para você fazer uma conexão. Exato. Já li até falando que o maior rapport que existe entre ser humano é na hora do ato sexual, em que eles estão com a mesma respiração, em que eles estão com o mesmo batimento cardíaco, talvez até com o mesmo odor. Então é como se fosse efetivamente um espelhamento, porque o rapport é uma conexão em que você se espelha no outro, em que você se vê no outro, né? E a minha preocupação é utilizar uma técnica dessa para você se conectar e se utilizar nesse momento de uma má intenção, de uma maldade, né? E quando vocês dão um treinamento, quando vocês estudam PNL, há algum viés de estudo falando disso, tratando sobre isso? Sim, sim. Como tudo, né? Como tudo. Toda ferramenta, todo o poder. A gente fala que a PNL é igual ao bisturi. Né? Eu posso usar para curar, como eu posso usar para fazer mal. Então, tanto o rapport quanto outras técnicas, eles podem ser utilizados para tudo. Então, um dos lemas da PNL, que é interessante, é tudo pode. Depende de alguma coisa e terão consequências. Então, a ética, o como usar de forma ética, isso é sempre muito falado. E o que você falou é real. O jeito mais poderoso de estabelecer rapport com alguém é através da respiração. Se a gente ficar conectado respirando acima de 5 minutos, 5 a 10 minutos, respirando na mesma frequência, olhando no olho, se eu pensar num movimento, você faz. De tanta conexão. Então, sempre é muito falado, mas, como tudo, né? A gente fala, explica, e aí cada um sabe o que faz, lembrando que
tem uma consequência lá na frente. Assim, Marcelo, eu acho que se a gente fosse falar de PNL aqui, se a gente fosse falar do comportamento mental e humano, de todas as ferramentas e técnicas que a PNL utiliza, talvez a gente teria que passar aí mais uns 2, 3 programas. Eu queria me ater um pouco ao que o Cabé hoje tem feito, né? O Cabé tem utilizado um e-book. Sim. E acho que está lançando aí agora um treinamento, um curso para pais e filhos, ou para pais, em que se utiliza a PNL para melhorar ou para ajudar nesse tipo de relacionamento. Exato. E eu acho que ele vem abarcando não só o relacionamento de pais com filhos numa determinada idade, uma tenra idade, infância, mas também adolescência e, quiçá, adulto, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse e-book, de como é isso e pra gente começar a trabalhar aí esse campo aí. Sim. O rico da PNL, você falou, a gente precisaria de mais uns programas, é porque a PNL é uma comunicação. Então, como ela é uma comunicação, ela pode atuar em todos os setores. Então, às vezes, quando eu chego, por exemplo, numa empresa para fazer uma mentoria, ou quando eu cuido de um casal, ou quando eu cuido de um pai, o que eu faço? Eu pego a ferramenta e o lindo da PNL, que às vezes nem um trauma, por exemplo, resolver um trauma, eu não preciso saber o que é. Eu não preciso saber o que é que ele vem tratar. Isso que é o mais interessante. Nossa. Né? Eu vou, através da comunicação, fazendo ele fazer a viagem, ele levar recursos e resolver. E aí, o que acontece? O e-book ele veio com a ideia de simplificar a PNL para o uso diário em casa, no dia a dia de pais com filhos, de avós com filhos, de quem cria mesmo, quem está ali no dia a dia, para dar uma simplificada um pouco na PNL. E o mais importante, ser bem assertivo, sem muita enrolação. Então, os tópicos do e-book, o e-book chama Viva Mais Leve com Seus Filhos, exatamente a ideia é trazer leveza na comunicação, eficácia e aumentar essa conexão desse amor incrível, né? Desse amor que a gente tem dentro de casa, entre pais e filhos. Legal, eu adoro, né, esse tema e, puxa, para mim é fantástico falar disso porque sempre foi uma falta para mim a presença paterna, né? Eu fui criado pela minha avó, junto com a minha mãe, mas minha mãe tinha que trabalhar lá para dar o sustento, e tive muita falta do meu pai, assim, da criação com o pai. Então, quando a minha filha nasceu, a Olivia tem 4 anos, eu não tinha... Falei, cara, o que eu faço agora? Eu não tinha armas, né? Então foi muito legal porque eu comecei a pegar ali teorias e estudar mesmo, ler livros, para tentar me orientar ali, dar um caminho. A minha esposa é da área de educação, me ajudou muito. Então, fantástico aí. Obrigado. E muito legal. Viva Mais Leve com os Filhos é o que todo mundo precisa, né? E você comentou da questão do amor, né? Eu vejo, às vezes, assim... Outro dia eu vi uma cena, tô no alto do prédio, vi uma mãe gritando absurdamente com o filho, ali passando na rua da quadra, e aí eu fico me perguntando, obviamente essa pessoa tem amor pelo filho. Sim. Mas por que a relação é desse jeito, né? Por que tá nesse nível? Será que ela faria isso com uma pessoa que não é o filho dela, né? Da onde sai isso, né? Pergunta aí pra você. Quem são as pessoas que mais escutam as suas palavras de raiva? Você é capaz de dizer coisas pro seu pai, pra sua mãe, pro seu marido, pra sua mulher, que você não teria coragem de dizer pro estranho na rua. Porque, querendo ou não, a gente tem essa como se fosse uma sensação de direito de poder descarregar. Porque é de casa. Amanhã vai me perdoar. Se eu falar isso na rua, eu corro um risco sério. Então o inconsciente também sabe. O inconsciente tem uma função, proteção. A função do inconsciente é proteger. Se eu tô na rua e eu penso em ameaçar alguém, o inconsciente fala, aqui você pode morrer. Agora em casa, xingar meu filho, não. Então tem várias coisas aí, várias. Tem aí um momento de raiva mal utilizado, né? Tem uma falta de preparo para lidar com essas emoções. Tem uma outra coisa que é a falta de preparo de como se comunicar. Então eu falo uma vez, falo 2, falo 3, não tenho mais recurso, eu sou maior, mais forte, ou eu grito muito, ou eu bato. Por quê? Porque eu não tenho mais como lidar com aquilo, perco. E aí o perder a razão é perder, é como se eu, vou dar uma metáfora aqui, vai.
como se eu fosse trabalhar numa mecânica, chegasse lá e tivesse largado toda a minha caixa de ferramenta em outro lugar. Então eu chego no lugar sem recurso. Certo? Certo. Então é isso. Então às vezes o pai chega num nível onde ele não sabe mais lidar. E aí ele se sente no direito de gritar, cala a boca, eu que mando, ou bate, acabou. Então isso é uma baita falta de preparo. Só uma frase aqui que geralmente é um ditado popular, não sei, eu já ouvi muito, o melhor filho é o que mora longe. Não sei se vocês já ouviram essa frase. E na verdade, tem tudo isso a ver com isso que você falou aí. Na verdade, como você está morando, você está no dia a dia com a pessoa, você se sente no direito de controlar, de invadir espaço, de efetivamente se utilizar de um momento de raiva sem pensar. Descontar o que aconteceu em outro momento descontar, ali. Porque você chega em casa do trabalho, falta uma gota para transbordar. Aí seu filho vai e derruba um copo no chão. E aí você, na verdade, esse filho que está perto, ou esse pai que está perto, ele está ali inconsciente e se utilizando ali de diversos recursos que não são os ideais e acaba efetivamente agredindo, acaba efetivamente indo para um outro lado que faz com que essa frase surja no universo, que filho novo é o que mora, o melhor filho é o que mora longe. Então é impressionante isso. Você imagina o seguinte: o meu filho, eu tenho 4, tá? E também é muito interessante para mim isso, e eu já, por conta dessa trajetória minha passada pela PNL, eu me utilizo das ferramentas, mas nem sempre é fácil. Mas você imagina, a pessoa que você mais ama no mundo, a pessoa que você seria capaz de dar vida por ela, tá ali do teu lado, e num determinado momento, por um suco derramado no sofá, você dá um grito, você dá um tapa, você utiliza uma palavra que vai ferir, que pode permanecer e pode criar um trauma, e eu queria utilizar isso de gancho para você, na verdade. Como é que é na sua casa? Como é que é lá? Eu sei que a Lara, o Luan também tem as questões deles de adolescente, de infância, e você tem a questão de pai, colégio e responsabilidade, e educar para a vida, né? Sim. E como ela é perfeito, ali é um mundo de fadas ali. Como é que é lá essa educação? Como é que você lidar com isso? Minha casa é ponto de encontro, né? Então as amigas da Lara, todo mundo gosta de ir pra lá, às vezes eu tô lá, tem umas que falam, tio, me adota. Eu falo, ó, aqui não é moleza não. Aqui não é moleza não. Então em casa é normal, tem picos. Ontem, por exemplo, tive um pico com o Luan. Interessante. Então, tem picos, tem coisa, tem dura. Fala um pouco desse pico aí. Dura, mas o que acontece? Semana passada aconteceu uma coisa com a Lara e ontem com o Luan. Quando você começa a treinar, porque é um treino, aprender a lidar é um treino. Eu treino e quando acontece eu tô preparado de tanto que eu treinei. Então semana passada aconteceu, chegamos em casa, tava chovendo, então eu entrei com o pé molhado. Quando eu entrei, o cachorro veio e eu ia fechar a porta, eu olhei e ela tinha destruído alguma coisa da casa. Já fiquei irritado, certo? Beleza. Quando eu fui fechar a porta, o cachorro veio correndo, bateu com as duas patas na porta, a porta bateu. Quando ela passou na minha frente, eu fiz um gesto de fazer assim, ó, nela. Meu ameaçou. Quando eu ameacei, eu tomei um tombo. Eita. Um tombo. Quando eu tomei o tombo, que eu bati no chão, eu olhei pra Lara lá no final do corredor, a Lara esboçou um sorriso. Por quê? Olha na cabeça dela. Ele ameaçou bater no cachorro. Bem feito, tomou, caiu. Karma imediato, que ela fala. Quando eu vi na cara dela, eu falei, a raiva é minha. Se eu agora falar pra ela, o que você tá rindo? Vai dar briga. Então, qual é o lance do treino? O treinamento é isso, você tá preparado para esse momento. O que eu pensei? Eu bati no chão, levantei, o Luan perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Eu já tinha olhado para ela e visto o início do sorriso. Na minha cabeça veio, ó, a raiva é minha, a irritação é minha, quem caiu fui eu. Então, se eu for agora, não vai ter diálogo. Beleza. Passei, fui pro quarto, troquei de roupa, escovei dente, falei, galera, eu vou
vou deitar. Vocês resolvem aí o rolo do cachorro de vocês. No dia seguinte, acordei, blá, blá, olhei pra ela e falei assim, não vou falar, né? Falei pra ela, você é uma... Você ia rir ontem, né? Ela falou, mas eu ia rir muito. Eu falei, eu vi. Só quero que você saiba que eu jamais ia bater, nada. Foi um negócio de... Sabe aquela coisa? E nessa eu escorreguei. E aí conversei com ela numa boa. E tudo bem. Então, o que acontece? Sem esse... Então, aconteceu dentro da minha casa. Se eu uso ali a raiva errado, ia dar pau. Então, é sempre... simples, quer ver? O que a nossa avó falava. Conta até 10. Uhum. Quer dizer, deixa você voltar para o momento presente. Porque aí você volta para o presente e aí você tem mais condições de conversar. Então, acontece em casa. Só que eu uso de uma forma para gerar sempre aprendizado. Então, ontem com o Luan, ele fez algo que ele vem fazendo repetidamente. Eu dei uma dura na hora. Aí ele foi pro quarto nervosinho, aí o que eu faço? Eu sei o time dele. Esperei o time, ele ficou mais calmo, eu fui lá. Cara, eu vim aqui para te falar que a minha preocupação é a construção de um hábito que você está tendo. E principalmente, quando eu te falei, quando eu fiquei irritado com o que você fez, você levantou irritado e saiu. Quando você faz isso, você se fecha para o aprendizado, porque você está com raiva de mim, então você está pondo a culpa em mim. Quando você está pondo a culpa em mim, você se fecha para o aprendizado e não escutou o que eu falo. Então eu estou vindo aqui agora para te falar numa boa. Se você está repetindo, é porque quando a gente conversa, você não está ouvindo. E aí você sai irritado e não ouve e põe a culpa em mim. Então cuidado com o hábito que você está construindo. Porque depois que construir, o hábito de falar, o hábito de comer errado, o hábito de, sei lá. Depois para voltar é mais difícil. Daqui a pouco você vai começar a ter relacionamento, daqui a pouco você vai frequentar casa de amigos, daqui a pouco você vai frequentar lugares. E aí esses hábitos estão internalizados em você. E aí vira um padrão de comportamento repetitivo. Eu faço sem pensar, de tanto que eu repeti isso e instalei. Então eu levo esse aprendizado com calma, com tranquilidade. Então eu sei esperar um pouco. Então acontece, na minha casa tem treta, na minha casa tem dura, mas tem muita conversa e tem muita consequência. E as consequências, normalmente, a gente vai falar um pouco disso, as consequências são estabelecidas por eles. Legal. Então mas acontece, é vida normal. Legal. Bem legal. Dia que é guerra. Tem uma coisa que a gente até comenta, de um exemplo que se você puder até comentar, que é o contrário. A pessoa tem a ferramenta, só que ela não quer usar e ela sempre coloca o afeto como desculpa. Que é, eu fiz com você porque estava com raiva. Só que sempre, ela sempre está usando aquilo. E a gente até usou esse exemplo daquilo que você comentou, da mãe que liga para a filha. Como é que foi essa história? Na verdade, é o seguinte, a filha saiu para o colégio e depois ia para casa de uma amiga. E a mãe, quando acorda, encontra o quarto da filha, uma zona, banheiro sujo, Sim. Colchão revirado, roupa em cima da cama, roupa suja. E aí ela espera o momento do colégio acabar e para ligar para a filha dela para falar, ó, o que houve aqui, né? Daquele jeito, né? Já. E aí ela liga e alguém atende e ela já começou a brigar. O que você deixou do quarto assim? Por que você é uma porca, você é preguiçosa? Aí, só feedback na identidade. E aí a pessoa fala, ó, não é ela que está falando. Quem está falando aqui é a mãe da amiguinha dela. Ah, me desculpa, ela está aí já, como que ela está? Já está almoçando? Quer dizer, como ela sai de um estado de raiva para um estado de passividade de uma forma tão automática? Será que essa raiva que ela estava ali para falar no telefone, ela era uma raiva personificada, era alguma coisa efetivamente direcionada e alguma coisa efetivamente relacionada ao relacionamento? Não há uma desculpa, não pode se utilizar uma desculpa de eu fiz isso porque eu estava com raiva. Na verdade, você queria se utilizar daquilo, você queria utilizar daquele tom, você queria utilizar daquelas palavras, porque se você efetivamente quisesse perceber e quisesse estar em consciência de que você estaria agredindo alguém, você efetivamente não iria fazer. Foi aquilo que você falou aqui no começo, do inconsciente, e na psicologia às vezes fala do id, ego e superego, né? Eu entro no elevador, vejo uma mulher bonita, talvez uma determinada parte de mim fale,
vai lá e fale com ela ou faça alguma coisa, a outra parte fala, não, você não pode porque isso não é ético. Sim. Então, aonde isso se perde e como a PNL pode ajudar esse tipo de comportamento e esse relacionamento pai e filho, né, Marcelo? Talvez você puxou a bola para mim e eu acabei entrando e fazendo a pergunta, mas eu não sei se essa seria a sua pergunta, mas fica uma curiosidade para mim também. Aonde a PNL pode ajudar no dia a dia nesses comportamentos, o contrário, ou seja, eu tenho a ferramenta... E não quero usar, a pessoa sempre coloca aquilo como desculpa, né? Porque, já pegando o gancho que você comentou, comigo é o contrário, assim, como eu não tinha referência, eu fazia alguma coisa no automático, que quando eu aprendi que aquilo não era correto, nunca mais eu fiz, por exemplo... Levantei a voz com a minha filha. Minha filha tem 4 anos. Sim. Quando acabou todas as ferramentas, Olivia, depois que vem à tona, nossa, o que eu tenho que fazer, né? Vem a calma, que eu vou estudar, falo, como que eu poderia, qual a ferramenta que eu poderia ter usado naquele momento? Cara, eu aprendi, nunca mais errei. Mas é isso que eu tô colocando, a pessoa sempre repete, mesmo tendo a ferramenta. Tá ligado lá no começo. Por que ela estoura quando ela vê que é a mãe, ela volta? Aquela história do começo. Por quê? Com a filha ela sente no direito, posso dar porrada, posso tratar mal, porque minha filha me ama e nunca vai acontecer nada. Quando ela vê que não é a filha, aí ela se acalma, não sei o quê. É a tal intimidade, isso? É o que a gente falou lá, eu dou porrada porque meu filho não vai embora de casa se ele apanhar uma vez por mês. Ele é meu filho, depois a gente vai ter momentos, eu vou explicar que é pra aprender, né? Pra educar, que não sei o quê. Como eu tenho essa liberdade, essa intimidade, então eu posso soltar os cachorros porque é direito meu, ele é meu filho. Aquilo que a gente falou no começo. Posso dar porrada que aguenta. Agora, o que eu faço, não é faria não, faço. Aconteceu isso com a Lara, por isso que eu falo, tudo acontece. Aconteceu com a Lara 3 meses atrás. Pai, eu vou pra escola, da escola eu vou pra casa de um amigo. Nós vamos pra casa de um amigo, daí nós fazer não sei o quê. Beleza. Ela me mandou uma mensagem no intervalo, no primeiro intervalo, e eu tive um imprevisto, que eu ia buscar, ia levar essa galera lá na casa. Quando ela me mandou uma mensagem, eu tive um imprevisto, falei que eu não poderia. Cara, ela me respondeu assim, do tipo, você combinou, você tá louco? Tipo assim, beleza. Eu respondi assim pra ela, quando der 12:30 eu tô na porta da escola, o seu passeio está cancelado e voltamos a conversar 12:30. 12:30 eu parei na porta da escola, tava ela e as amigas tudo lá parada. Falei, e aí, molecada, não sei o quê, não fica com essas caras não, porque o rolo não é com vocês não, a parada é com a Lara. Aí as meninas riram, brincaram, ela entrou no carro e não foi. Então o que eu faria? Oi filha, tudo bem? Então pode voltar. Chegando em casa a gente conversa. Ó, não tem um combinado? Isso, você não fez. Logo você perdeu o direito de ficar lá ou ir na casa da amiga, não sei o quê. Isso é como eu acho, dentro do compartimento de ego, da análise transacional de Eric Berne, é o adulto. Eu não tô bravo, eu sou adulto. Essa é a diferença. Tem pessoas que são bravas, tem pessoas que são adultas. Adulto é, Lara, vai pro seu quarto, arruma sua cama, limpa recolhe as coisas do seu banheiro, pega a sua roupa e põe no cesto. Você tá bravo? Não tô bravo, é comando de adulto. É zero emoção, é adulto. Agora, você me falou, tem pessoas que têm, será que tem? Não sei se tem. Porque ler um livro, às vezes, fazer um curso online, às vezes, ou fazer um curso... Isso não significa que tem. Uhum. Tem gente que também... Olha, eu tenho um grupo aqui, que é um clube do livro. Olha que interessante. Tem 40 membros. É gratuito. A gente lê um livro e eu faço... tantos capítulos. Semana que vem eu encontro online. Tem 43 pessoas. 40 e poucos. Chuta quantos entram na aula gratuita. 2. 5, 4... Os outros 43, eles falam para as pessoas, eu faço parte de um clube do livro, a gente está lendo agora o jeito Harvard de ser feliz. É isso.
A pessoa acha, às vezes, fiz o curso, estudei, não sei o quê, mas não tá dentro. Então também tem isso. Às vezes acha que tem, pensa que tem ferramenta, mas não tem. Por quê? Porque se não, a PNL, como acho que tudo, se não treinar e não usar e não exercitar todo dia, não tem, não vem assim. As pessoas me perguntam, você tá usando PNL comigo agora? Eu falo, meu amigo, eu acordei usando, é instalado. Quer um gancho rapidinho? Vou te explicar por que algumas pessoas não têm. Primeiro passo da aprendizagem, tá? Incompetência inconsciente. Então, talvez você ou alguém daqui do estúdio nem sabe que não sabe PNL. Nem sabe que isso existe. Show? Sua filha com 3 anos, 2 anos, nem sabe que não sabe dirigir. Ok? Primeiro passo. Aí agora, nesse papo no podcast, tem gente agora que vai ficar incompetente consciente. Poxa, agora eu sei que eu não sei o que esse cara tá falando. Aí é onde os professores, a galera, tem que usar. Porque é a curiosidade. Fazer com que o cara escute o podcast e queira aprender. Aí vamos para a terceira etapa, que é o que essa uma pessoa que acha que tem foi. Competência consciente. Quer dizer, se eu pensar, eu consigo fazer. Então eu tô aprendendo, passo 1, passo 2. E aí o nível que eu tô na PNL, eu sou competente inconsciente. Eu tenho a competência e tá instalada. Então quando eu chego num lugar e converso com alguém, eu já converso. Fazendo rapport. Nananã. Aí minha filha olha e fala assim... A minha filha outro dia falou pra mim no shopping. Pai, você é um monstro nisso. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, o jeito que você falou com a mulher que tira a bandeja, o sorriso dela, o jeito que ela se conectou com você. Porque minha filha já fez alguns cursos. Então ela tava de fora, que é o olhar dissociado, né? Ela não tá dentro, ela tá olhando de fora. E ela viu a cena, ela falou, cara, você é um pai, você é um monstro nisso. Impressionante como você se conectou com a mulher que tira a bandeja do shopping. E eu falo pra ela, eu fui no cabé normal. Fiz nada diferente. Então eu já vivo isso, tá instalado. Então muitas pessoas têm isso. E na criação, né, com seus filhos, assim, você tem um cabé antes da PNL e um cabé depois da PNL. Tem. Você se pega o seu ego, o seu eu, assim, o seu pensamento, olha, esse é o cabé antigo, volta pro cabé que sabe PNL. Como que, ou não, é automático. Cara, eu já sei como resolver essa parada aqui. Eu tô colocando isso porque, vou dar um exemplo aqui de uma prática que eu tenho, que é o jiu-jitsu. Sim. Se você pegar numa luta normal, o teu instinto te atrapalha. Sim. Pra quem sabe luta. Sim. Te atrapalha. Agora, por exemplo, quem é leigo também olha o pessoal no jiu-jitsu, eu faria aquilo, eu faria aquilo. Não sabe o que tá acontecendo ali. Sim. A mesma coisa um surfista. Uhum. Acho que é fácil subir nessa prancha aí, pegar... E não é assim, tem um detalhezinho ali e aquilo vai incorporando na pessoa. É assim com você ou... tem hora que dá pra sair, tem vontade de sair na porrada? Falei do cachorro? Já volta. Já tá no simpático ou no parasimpático? Na verdade é essa que a gente quer saber. Se você precisa pensar... O pensar não, mas é que é muito rápido. Uhum. Então é muito rápido. Eu já falo, opa. Então é igual talvez no jiu-jitsu. Eu tenho um grande amigo que faz jiu-jitsu, é faixa preta há 25 anos. Então ele fala, eu já vi luta dele, que o cara tá em cima dele, não sei o que, ele tá assim, ó. Porque ele tá pensando, olhando lá na frente, vendo o que pode causar depois daquilo. Então, e tem momentos que se o cara vai muito rápido, você talvez também vai pra cima rápido e depois você volta, fala, não, calma, isso não é uma briga, isso tem técnica. Então, é o que acontece. É o que eu falei do cachorro. Quando eu fui, eu olhei e falei, isso não é uma briga. Volta. Respira. Entendeu? Então, na hora vem. E uma coisa que eu sempre falo, toda comunicação que você vai ter, em tudo, isso eu aprendi com um grande amigo meu. Qual é o objetivo? Eu preciso conversar, eu preciso ter uma reunião com o Marcelo, o Sidney fala. Eu preciso ter uma reunião com o Marcelo. Tá? Se ele não souber qual é o objetivo dessa reunião, não vai servir pra nada. Não, eu preciso conversar com ele porque eu tô incomodado. Não, mas qual é o objetivo? Você quer sair dessa reunião com o quê? Então, quando eu fui lá com o Luan no quarto ontem, eu vou com um objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é esse. Então, a minha comunicação é para atingir aquele objetivo. E aí vem uma pressuposição da PNL, que não existe erro. Certo? Não é que eu errei, eu não atingi o meu objetivo.
Eu não atingi o meu resultado. Quando o cara tá lá na escola, na matemática, o que a professora fala? O resultado tá errado. Então você faz de novo para chegar no resultado certo. Então não é que você errou, você não acertou o resultado. Você não chegou no resultado que você queria. Então, a PNL dá essa flexibilidade para você mudar o jeito de fazer para chegar no resultado que você quer. Então pode ser que a semana que vem eu faça a mesma coisa. O que eu vou pensar? O que a PNL me traz? Pô, eu lembro que eu conversei com o Lua dessa forma. Adianta eu ir lá no quarto e conversar igual? Outra pressuposição. Quem fizer a mesma coisa terá o mesmo resultado. Então eu vou ter que mudar. Quem sabe aí eu vou pôr uma consequência. Ó, cara, amanhã você não vai mexer no celular o dia inteiro porque você tá repetindo um comportamento que a gente já conversou. Eu já vou para outro lado. Que não é castigo, hein? É consequência, como tem na vida. De certa forma, né, Cabé, a PNL é muito recente, 1970, né, que começou aí. E em algumas literaturas aí da PNL, o PNLista é chamado, quem pratica, quem se utiliza da PNL é chamado de mágico, né, na verdade. Ele é utilizado, quem sabe lidar... Porque parece, né? Porque acaba aparecendo, ele se utiliza da capacidade de um determinado conhecimento, determinadas palavras, entonação, formas ou comportamentos, para fazer conexão, para desenvolver. E eu queria utilizar essa mágica aí para a gente tratar de um assunto. Um adolescente, ele sente uma dificuldade muito grande no pertencimento da família. Porque nessa fase ele não é adulto, nem é criança. Tem hora que ele toma uma ação de adulto e o pai quer que ele tome uma ação de criança. E tem hora que ele toma uma ação de criança e o pai quer que ele tome uma ação de adulto. Sim. Então, acaba sendo ali uma exigência ferrenha para cima da criança e o pai, às vezes, passa como um incompreensivo, né? Aquele que não sabe o que quer daquele ser que está ali, que ele tanto ama. E eu queria utilizar essa mágica aí da PNL, do mágico aqui que está na minha frente. Como que o pai um pai pode facilitar no relacionamento dele, ou como um filho, de repente, que está vendo a gente aqui nas mídias sociais, pode entender, compreender também o posicionamento do pai, porque eu acho que a PNL também vai nos dois vieses, né? Nesse sentido, né? Como que a gente lidar com um filho que está na adolescência e como um filho que está adolescente lidar com um paizão que está numa outra geração, que não entende ele e que ele ou ela acha, o adolescente acha que o pai não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, ele tá por fora. Como é que é isso aí? Como é que a gente pode trabalhar isso? Ó, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu escutei um dia, que é assim: se você tem um filho de 14 anos, ele é filho há 14 anos. E você só é pai há 14 anos. Vocês têm a mesma idade, um como filho, outro como pai. Então, se ele tem 14 anos, ele é imaturo, certo? Mas você também tem 14 anos como pai. Então, tem coisas que eu tô aprendendo junto com você. A sua tem? 4. Você só é pai há 4 anos. Você não tem experiência de pai antes disso. Então, essa é a primeira coisa, para os pais entenderem que tem momentos que você tá na mesma maturidade. Eu só sou pai há 17, a Lara faz 18 agora. Então eu só sou pai há 18, faz 18 anos que eu tô construindo um caminho de pai. Um cara que tem um filho de 10, ele é 10 anos. Então, a primeira grande sacada é entender isso, que tem uma construção junto, né? A outra é entender, que é uma coisa muito importante da PNL, que é a visão de mundo. Como é a sua visão de mundo, não é igual à minha. Que aí tem um monte de assunto aí que a gente pode falar, de família real, aquela história toda. Que a gente puxar, a gente vai. Uhum. Então, essa é uma outra coisa. E é muito legal isso que você falou, porque isso acontece, assim. Quer ver? O filho quer assistir um filme, aí ele fala, não, você é muito criança. Não, você é criança pra ir nesse lugar. Você é criança pra fazer aquilo. Tá. Aí o filho não arruma o quarto, não frita um ovo, não sei o quê, aí o pai fala, pô, parece criança. Aí o filho fala, ué, mas eu sou ou eu não sou criança? Porque o que muitas vezes acontece? E é normal. Às vezes acontece da gente cobrar um momento, coisas, porque a gente tá olhando lá na frente. Por exemplo,
Ficar sozinho num lugar. Ah, não, porque você é criança, eu tô protegendo. Show? Beleza. Olha que dilema que é. Porque eu tô protegendo. Assistir um filme, depois a gente pode falar disso. Cuidado com esses filmes, jogos e séries que não são da idade. Pô, o cara estudou pra pôr a idade. Porque tem a parte neurológica, certo? E, inclusive, tem um estudo novo aí que saiu que tela, até 2 anos de idade, você dá tela pro teu filho, ele frita o cérebro. A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda a tela até a criança ter pelo menos 2 anos e depois você tem que ser assistido. Né? E aí é uma coisa que eu não... Estão falando, está sendo provado e buscando que o alto índice de transtorno de atenção de hoje é o excesso da tela no início da infância. Claro, às vezes a pessoa fala pra mim, meu filho acho que ele tem déficit de atenção. Aí eu, por quê? Não, porque na hora da prova ele não consegue se concentrar. Eu falo, beleza. Aí você vê o moleque no celular concentradíssimo, no videogame concentradíssimo. E por que ele não consegue se concentrar numa prova? Às vezes o que ele tá habituado a fazer mais. Então ele tá habituado a se concentrar no celular que não para, na tela que não para. Aí eu pergunto, meio de comunicação com hiperestímulo. Isso, e aí ele pega uma professora com a lousa, lá escrevendo. Ele não tem essa paciência. Poxa, o cara jogou FIFA, jogou videogame o dia inteiro. O cérebro, que é o tal do efeito Tetris, que o cara fala até no jeito Harvard de ser feliz, o cérebro não parou ainda. Lá da noite anterior do videogame. Então o cérebro ainda tá. E o cara chega lá, aí é o outro. O que o cérebro faz? Não dá isso aí, não dá pra prestar atenção não, você tá muito agitado. Então, tem esses estudos. Não tô falando que é isso, mas tem que tomar cuidado. O hiperestímulo num lado, e depois vai pra escola, tem que ler, tem que parar, tem que ficar sentado quieto. Então, agora, uma das grandes sacadas aí, voltando nessa pergunta, a conversa e o entendimento das ações e dos momentos. Então, o que tá pegando, por exemplo, o Luan tá entrando numa fase agora de cutucão na escola, um moleque empurra, o outro tá namorando a outra que é amiga do outro, pô, você tá conversando com a namorada do meu amigo, aí ele chega em casa, aí ele tem idade pra isso, não tem idade pra aquilo, então é entender como é a visão de mundo dele, como ele entende, que isso a gente fala muito no e-book, que é o entender como ele enxerga o mundo que é diferente do meu, por vários motivos, né? Porque eu enxergo o mundo baseado nas minhas experiências e ele enxerga baseado na experiência dele. Então tem gente que olha e vê uma coisa, tem gente que olha e vê outra, claro. Porque as experiências dele construiu o que a gente chama de mapa, né? A representação do mundo diferente da minha. Então a sugestão, conversa, senta, entende, né? Explica. Olha, nesse momento aqui, quando eu falo para ela, não, porque você é criança, é por conta disso. E nesse momento é porque eu estou construindo você, quero te treinar e te construir para a vida, para o mundo. Então, às vezes eu falo que você já tem que pensar como adulto, tem que fazer como adulto, por conta disso, entendeu? Não, então eu vou te explicar de outro jeito. E tem momentos que por proteção você ainda não tem idade para aquilo, entendeu? O problema, posso falar? Uhum. O problema é o pai e a mãe que fala não, só por falar não, porque é o dono da casa. Já viu essa coisa? Pai, posso sair? Não. Por quê? Porque não. Beleza. 3 minutos depois. Ô mãe, não sei o quê, ô pai, não sei o quê. Aí pra sair do M que fez, não, é porque ele não tinha me explicado direito. Aí eu pergunto, você falou não a primeira vez por quê? Porque eu que mando, eu dei o poder do não e agora eu deixo. Pior do que se tivesse deixado a primeira vez. Porque aí, não, meu pai fala não, mas depois ele muda. Ou se não, aquele pai e mãe que é pai tarefa, mãe tarefa, né? Já fez não sei o quê, já fez não sei o quê. Tem um pai e a mãe palestrante também. Como é que é? Pai e a mãe palestrante. Eu falo. Tem um dos temas que eu abordo, que é escolha suas batalhas. Porque quem entra em muita batalha vira um saco. Puta, lá vem minha mãe encher o saco de novo. Lá vem meu pai encher o saco de novo. Lá vem meu pai dar sermão, que é uma palestra. Palestra. Então, e aí vira o quê? Não vou escutar. Aí, entendeu? Fica assim, olhando pra você. Uhum. E não escuta nada. Por quê? Porque é assim, ó. Puta, lá vem. O que a gente chamava de sermão antes. Né? Lá vem.
E aí fica. Ou esse, né? Que só cobra e não reconhece. Não reconhece. Eu tive uma fase dessa lá em casa, porque mora só nós 3. Tive uma fase que a galera falou, pô, a gente... Por exemplo, final de semana eu tô aqui, né? A Lara tá lá. Aí eu chego, ela fez uma geral na casa. Então, às vezes, eu entro e não reparo. E ela fala, pô, quando o meu quarto tá bagunçado, você entra e fala. Pô, eu limpei a casa, você não viu que o chão tá branco? Esfreguei o chão com vinagre, com não sei o que, outro dia, ela e o namorado. Eu vi 3 litros de vinagre vazio lá. Fizeram a substância e limparam o chão. Então, eu entrei e não percebi na hora. Mas por que eu não percebi? Porque eu percebi... Aí, por que eu não percebi? Porque eu percebi que eu estava construindo, e isso é uma construção, um caminho de não perceber. Então, quando eu tomei a consciência, agora eu abri meu filtro. Toda vez que eu entro em casa, eu tô com o filtro aberto para perceber. Isso é treino. Que aí vira o pai também que elogia, que reconhece. Isso passa muito pela vontade, né? Pelo querer, né? Tipo, eu quero melhorar como pai. Eu quero um melhor relacionamento, né? E eu vou falar, e uma coisa assim que me vem à mente é que no universo masculino, cara, a gente tem o lance, eu, por exemplo, eu era um ignorante dos afetos, eu brinco. Por quê? Sabe aquele cara que é tão desligado com relação aos afetos que acontece alguma coisa, eu não sei nem o que sentir quando acontece? Eu não sei se vocês vão conseguir entender isso, mas eu tinha um delay nos afetos. Nossa, aconteceu tal coisa, ele não expressou uma emoção. Por quê? E depois, ou senão aquele lance assim, não, eu não tenho trauma, né? Não, por quê? Já tá aí o trauma. Isso. Delay com afeto já é trauma. Apanhei tanto e não tive nenhum problema. Tá cheio Eu só não abraço meu filho, não falo pra minha esposa que eu amo, não reconheço meus funcionários, mas fora isso. Mas por quê? 4 irmãos, eu era o mais velho, tinha que cuidar dos irmãos, então sempre foi uma cobrança de eu reprimir minha emoção. Sim, ó, você... Homem não chora. Não, e outra... Como é que você tá fazendo isso? Você que tá aqui pra olhar aqui pra seus irmãos. governar, amigo, não é pra chorar. Isso. Então você não tem tempo pra isso, mas uma hora vai vir. E aí sempre essa cobrança. E tanto que a gente tava conversando um dia desses, que às vezes eu fico numa coisa assim... eu não tenho raiva da minha mãe. E é isso que eu até quero puxar essa conversa pra você. Não tenho raiva da minha mãe. Não tenho, apesar de tudo, assim, não tenho raiva do meu pai. E tenho esse afeto. Só que eu fui tão reprimido de negar, deixa isso pra lá e tal. Que até outro dia eu usei um palavrão numa conversa com ele e falei, caraca, isso é uma expressão de raiva que eu tenho contra meu pai. Então a minha consciência fica dizendo assim, não, pô, essa é a ferramenta que ele tinha na época. Sim, não, isso sim. Não vamos culpar, ele é a ferramenta que ele tinha na época. Só que a emoção é outra. Fala, pô, filha da puta. Sabe um negócio meio assim? Não, o Cabé como filho, né? Você na visão de filho. Então, eu fala um pouco disso. O treinamento me mostrou muito isso. Quando eu fiz lá. Por quê? Eu tive um pai excelente. Em muitos aspectos. Mas era um pai que saía para trabalhar às 5h30, voltava às 4h. E muitas vezes chegava às 4h, deitava e via televisão. Eu tenho... E não é uma reclamação, é um fato, tá? Não é uma reclamação, é fato. Até para entender. Eu tenho poucas memórias, por exemplo, de brincar com meu pai. A convivência com meu pai foram aprendizados que muitos olham e falam, caramba, mano, queria ser igual a você. Eu troco a abajur, eu troco o cano, eu serro, eu fiz o armário da Lara outro dia. Então, quando eu tava junto com meu pai, era pra fazer serviço de casa. E eu tinha um amigo que não troca nem uma lâmpada na casa dele, que falava pra mim na época, como é que ele falava? Agora, seu pai te pegou pra limão, pra espremer. Então, e meu pai tinha isso. Sem muito afeto. Então, o treinamento me mostrou o quê? Entender que eu não posso cobrar de algo que não tem, de alguém que não tem. Então meu pai só apanhou a vida inteira. Ele já não me bate tanto, já é um upgrade. Agora, eu querer que meu pai me abrace, me leve pra praia de mão dada, fala que me ama todo dia. Cara, isso é cobrar, é ser injusto. É a mesma coisa que eu pôr você no avião, te mandar pra Alemanha, e você descer lá e falar pra você, agora fala alemão. Como falar alemão? Eu não aprendi. A mesma coisa é falar que ama o filho. Não aprendeu?
E aí o que eu falo nos treinamentos? Beleza, eu entendi. Seu pai não aprendeu e ele não sabe. Mas você viu agora, não viu? Então volta lá e ensina. Vai lá e abraça. Ensina o pai? O pai, vai lá e abraça ele. Tá vivo ainda? Dá graças a Deus. Porque o meu não tá. Dá graças a Deus. Vai lá, abraça um dia. Ele vai te abraçar meio duro? Abraça no outro dia. Abraça no outro dia. Abraça no outro dia. Por quê? Ninguém... Qual é o melhor jeito de receber carinho? Dando. Então, ele vai começar a receber e aí ele vai começar a ter. É engraçado isso que você está falando. Aí, beleza. Eu faço uma conexão disso com aquilo que você falou quase agora, que a gente só é pai há 14, só é pai há 10 anos, só é pai... Então, isso me leva muito a uma questão que eu sempre falo. Na verdade, meu filho muito mais me ensina, meu filho veio muito mais, meus filhos vieram muito mais para me educar do que eu educar a eles. Então, esse revés, essa mão de volta é impressionante porque talvez a gente não tenha aprendido do nosso pai, mas a gente tem a possibilidade de aprender pelo nosso filho. Olha, né? eu vou fazer isso. Ó. Pum, quebrei. Pra te ensinar a lidar quando acontece isso. Tem pai que aprende, tem pai que aprende mais demorado. Então o filho faz birra. Que você falou, veio pra me ensinar. Filho que faz muita birra. O que ele faz? Ele tá fazendo birra e aí você vai ter que aprender a lidar com o filho birrento. Você não vai ter, você tem amigo birrento, funcionário birrento. E uma coisa PNL que é show, quer ver? Todo comportamento foi importante no momento que ele foi criado. O problema é quando a pessoa continua tendo o comportamento onde não tem mais a importância. Quer um exemplo? Nenê chora, não sabe falar, tá de cocô, tá com fome, tá com dor. O que ele aprende? Chorei, veio alguém, me tirou. Se eu não sei falar, então agora chorando, a pessoa vem e me resgata. Então aprende um comportamento que é importante no momento. Certo? Beleza. O que a gente tem que fazer ao longo da vida? Aprender ferramentas e aprender metodologias, tudo para parar de chorar para conseguir as coisas. Mas tem gente com 40 anos que chora ainda para conseguir. Então, as crianças e os jovens vão ter comportamentos que vão ser importantes, nem que seja para você aprender a lidar com aquilo, ou para você ensinar para ele que não é assim que consegue, né? E aí você, o que o Sidney falou, aí eu aprendi. Então no próximo filho, ou no próximo chilique, ou no próximo não sei o que, eu já aprendi a lidar com isso também. E dá pra usar o conhecimento, mas de fato ele não é genuíno em você? Eu vou dar um exemplo. Incongruência, é isso? Não, esse é o sincericida, cara. Incongruência, você vai falar? Não, é o terror do... falar e não fazer? É o terror dos convidados. Não é... por exemplo, você... Essa é a pergunta bomba. Essa é a pergunta bomba. Não é não. Tem muito. Ainda não é. Quer que eu cite uns nomes? Ainda não é, não. A pergunta bomba, não. É uma das, vai. Mano. Não, exemplo. Por exemplo, nesse aprendizado, a minha esposa falava... Não, você tem que falar calmo com ela, direto. Tentar fazer a conexão com ela primeiro, para depois que você se conectar, sim, aí você tenta ensinar. Aí, eu, na minha tentativa. Aí eu fazia, aí eu falava para minha esposa, mas eu tô fazendo. Não tá dando certo. Ela, pensa você... Agora se coloca no lugar da Olivia. Ela tá olhando pra você numa altura, você gigante, com essa postura toda... Você não tá... Sabe, você tá brava, mas tá falando suave? Fala, filha. Sabe? Aí eu falei, pô, agora eu entendi. Agora quando eu vou falar com ela, a primeira coisa que eu tento pra fazer... Você leu meu e-book, não? Ainda não. Pô, tá lá, desça ao nível dos seus filhos. Desça ao nível dos filhos. A primeira coisa que eu faço é me abaixar pra me conectar com ela. E isso foi ficando... fácil. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Tem exemplo, o vendedor. O vendedor, ele não é simpático da natureza dele. Só que na hora da venda... A generalização, todos. Não tem nenhum vendedor que você conhece que é simpático? Tem. Não, tem. Não, eu tô dando um exemplo, né? O vendedor não é simpático, aquele determinado vendedor específico. Mas para ele exercer lá a profissão dele, ele usa o rapport e naquele momento ele é simpático. Ou seja, ele está usando a ferramenta, mas ele não é genuinamente. Sim. Como
Acontece isso, assim? Muito. Mas não cola, né? Não cola. Não, eu tô falando assim, na venda talvez cole ali. Às vezes. Para exercer a profissão. Mas no relacionamento com o pai e filho, se isso não for genuíno, não funciona? Não, porque é o que eu falo, né? Que eu falei e falo. Você vai começar a mostrar com atos e comportamentos que você não é o que você fala. Entendeu? Então você desce no nível do seu filho, fala com calma tudo e manda o vizinho porque ele estacionou o carro na frente da sua vaga. Aí você fala, ué. Então começa a não colar. Não começa a não colar porque você começa a ver que age de outro jeito. Mas, como tudo, né? Tem aquela ideia do psicólogo, né, que aceita os pacientes para fazer terapia e a vida do cara uma desgraça. É bem complicado. Sim. Eu tinha uma gerente que, nesse sentido, assim, ela é psicóloga de comportamento organizacional. Psicólogo e nós que cuida dos outros tem que ter. Tem que ter acompanhamento, terapeuta. Eu tenho lá, minha sócia, eu sento na cadeirinha dela e falo, ó, hoje eu quero terapia. Porque a gente tem tudo. Vocês também recebem muito. Né? Então, isso que eu queria... depois eu vou puxar a pauta um pouco mais para os pais, eu queria falar um pouco mais do casal, mas vou aproveitar esse gancho aí e na verdade, queria saber o que você recebe de luz, qual é claro que tem aí, você é um ser humano, precisa sobreviver, é a tua profissão, você treina, você recebe, mas eu acho que por trás disso, o que eu vejo que por trás disso também tem uma questão de propósito, um retorno, uma gratificação. Você deve receber muita luz aí, você deve receber manifestações diariamente de mudança, de vidas mudadas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco aí de como é isso, de como lidar. Eu acho que a maioria dos seus treinamentos são, por enquanto, né? Pelo que a gente tinha conversado aí, presenciais. Sim. E como é depois o retorno? Quer dizer, eu entro por uma porta, faço um treinamento com o Cabé, seja ele para o meu desenvolvimento pessoal ou para o meu desenvolvimento do relacionamento com meus filhos. Saio, né? E como é que eu saio e depois como eu te dou um feedback disso? O que isso me trouxe? O que eu ganhei? Qual a excelência? Qual o próximo step? Como eu cheguei num outro degrau depois que eu tive um treinamento contigo desse? Recebo muita. Me cuido também, porque, cara, depois da pandemia, recebi um chamado forte também. Esse chamado, quando eu falo, gente, é na jornada do herói, né? Tudo na nossa vida começa com um chamado, mas um chamado não é uma voz. Ô, Cabé, vem cá. Chamado pode ser uma desgraça, uma doença, uma falência, qualquer coisa, tá? Não necessariamente. Cabé, vem aqui gravar um podcast. E depois desse chamado, você se torna um Neo Sapiens. Isso, entendeu? Um novo homem. E aí o chamado pode ser um monte de coisa. Então na pandemia teve um chamado muito forte, que aí eu fui dar uma atenção pra minha parte espiritual também. Porque eu ouvi uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, sabia que tem muita gente que quer ser você? E isso você tem que cuidar. Porque não é maldade da pessoa. Mas esse lance de eu quero ser você, eu quero falar como você fala, eu quero criar seus filhos como você cria. Nossa, pessoas já perguntaram assim pra mim, seus filhos estudam numa escola diferente? Eu falei, não, porque eles são diferentes, eles falam, treino. O Luan com 5 anos, a Lara com 4 anos, falava, pai... tava num restaurante, sabe esse restaurante tradicional que tem uma geladeira de sorvete lá perto do caixa? Eu quero um sorvete. Eu falava, vai lá escolher. Aí ele saía um toquinho da mesa e eu olhando, porque o filho dá aquele olhar. E aí nessa hora você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que saber que ali você tá gerando um aprendizado. Então eu fico olhando. Por quê? Porque ele vai olhar pra trás. Quando ele olhar pra trás, eu tenho que estar cuidando dele. Com a rede de segurança dele. Então ele fala, tô seguro, vou continuar caminhando. Pode fazer o teste. Seu filho vai sair andando, ele vai dar uma paradinha e vai olhar pra trás. Quando ele olhar pra trás, você tá olhando. Aí ele ia lá, escolhia o sorvete, falava com o garçom, mandava marcar na conta e voltava. Então, por isso que eles se tornaram, assim, mais independentes. Eu mudei pra um condomínio, em 20 dias minha porta tinha gente batendo. Tio Lô tá aí? 20 dias, cara. E 20 dias numa rotina que estuda, faz basquete, faz jiu-jitsu, vai pra academia. Então não fica muito no prédio.
E aí, às vezes, eu recebo o pedido, assim, encontro uma vizinha que mora lá há 10 anos. E ela fala assim, pede pro Luan chamar meu filho pra brincar. Pô, você tá aqui há 10, ele não tem amigo, eu tô aqui há 20 dias. Cheguei na minha casa outro dia com 1 mês e meio morando lá, tinha 10 crianças dentro da minha casa. Entendeu? Então, então tem muitas pessoas que olham, falam, pô, eu quero ter essa vida, tudo. E como que eu recebo muito? E isso aí eu fui cuidar um pouco de mim e tal. Como eu recebo muito, cara, o maior ponto pra mim, e eu sempre falo, eu tenho uma técnica, eu tenho uma ferramenta que eu coloco lá. E as pessoas, se comprometem. Comprometido e envolvido. Tem gente que vai no treinamento e se envolve. Tem gente que vai no treinamento e se compromete. Os que se comprometem têm mudança. Então, como que eu recebo? Não sei se é mais ou menos essa a resposta, mas, por exemplo, esse final de semana, um cara de 30 anos virar pra mim na reunião de feedbacks e agradecer. O pai me mandou uma mensagem que o cara conseguiu falar pro pai, eu te amo. Né? Muito obrigado pelo que você fez. Eu sempre falo, quem fez foi você. Eu te dei o mesmo caminho do fulano. Você seguiu e teve resultado. Então, eu recebo isso, sabe? Uma mãe que me liga porque o filho tá chupando o dedo. Pô, eu escrevi uma metáfora em meia hora, que é uma técnica poderosa, a metáfora. Ela leu 10 dias a metáfora pro filho, o filho parou de chupar dedo. Entendeu? Aí eu explico, lê, pegou no sono. Eu falo, o teste é, pega o bracinho. Levantou, caiu, fica ali. Levantou, caiu, entrou no sono. Aqueles primeiros 20 minutos, conta essa historinha pra ele 2 vezes seguidas ou 1 vez por dia. A metáfora é uma ferramenta muito poderosa. E aí o filho para de chupar dedo. Então ela me agradece porque o filho parou, porque ela estava preocupada. Então isso para mim me alimenta com a dificuldade de tudo, né, do dia a dia. Então isso me alimenta, saber que alguém respirou mais fácil, né, porque passou por mim, pelos treinamentos e tudo. Aí você comentou, né, desse chamado, então viver uma vida mais leve com os filhos é porque você sentiu a necessidade de trazer isso na sua própria vida. Foi isso? Sim. Exatamente porque eu percebi que eu tava vendo que minha casa tinha uma vida pesada com meus filhos. Então na pandemia, onde a gente de fato conviveu muito, né? Todo mundo, tem várias histórias engraçadas e não engraçadas, né? Então ali eu percebi, 24 horas por dia. Na pandemia, meus 2 filhos vieram morar comigo, né? E aí 24 horas por dia, 365 por dia por ano, dentro de casa, né? Hoje, né? A pandemia durou um tempo. E ali eu percebi que o clima não estava bom. Aí eu falei, poxa, então eu vou pegar isso aqui, que eu dou treinamento para adulto, dou treinamento para jovem também. Mas eu não dava treinamento para o pai. Falei, então eu vou criar uma metodologia, li alguns livros, busquei algumas coisas, vamos criar uma metodologia simples, fácil, que vai chamar Viva mais leve com seus filhos, através da PNL. Então ali que surgiu. Fala, brother. Então, na verdade, eu te dei até um toque aqui, porque eu queria efetivamente falar com você e para ele, que quando ele... eu tô querendo entrar aqui no assunto dos pais, né, do relacionamento ali, da família como um todo, mas tá tão interessante, imagino que o público de casa tá adorando, quem tá vendo tá adorando. Quando você falou ali daquela trajetória ali do Luan pequeno, indo no fundo da loja e olhou para você meio ressabiado, com a emoção medo. Sim. E é um assunto, por isso que eu te toquei aqui, na verdade, eu queria falar sobre, essa é uma emoção, é uma das que a gente mais fala, né, quando a gente tá nos nossos insights. Sim. Eu e Marcelo, a gente tem o costume de chegar cedo no trabalho, no escritório e trocar uma ideia, pelo menos algumas boas vezes durante a semana, e um dos assuntos que sempre aparece é o medo, né? O Eckhart fala que o ego é alimentado pelo medo, né? Totalmente. E ele fala, quais são as frases, qual é a frase que ele usa? O medo de você perder o que você conquistou, ou de você não ganhar ou não conquistar aquilo que você deseja. Esse é um medo. Existe uma questão de comparações de medo, se é que eu posso falar assim. Um medo descompassado, que leva a uma ansiedade,
ou um medo natural, um medo de sobrevivência, né? O medo descompassado, a gente vê também através do EK ou através da literatura que a gente tem, é aquele que independe do tempo, ele é constante e intangível, ou seja, não tem um porquê. A gente está ligado nas redes e às vezes a gente vê que de repente passou no céu da Califórnia um meteoro entrando, né? E aquilo te toca de uma tal maneira que de repente você está na tua varanda de casa e você fala assim, será que um meteoro entra aqui? E você fica com esse medo, com esse estado de alerta, sem ter um porquê, é intangível. E durante um tempo, talvez que você nem perceba, você fica num estado de sobrevivência, como o Dr. Joe fala, né? Você fica ali o tempo todo alarmado, né? E existe o medo natural, que é aquele que a gente até uma vez conversou, que a gente está entrando numa selva e você ouve um barulho e todas as tuas funções naturais te preparam para correr, né? Só que quando você sai da selva, se afasta daquele barulho, você volta a um estado de normalidade, né? Como a PNL trata? Eu sei que a PNL trabalha as 4 emoções: medo, raiva, tristeza e alegria. Sim. Tá certo? O medo especificamente. Como que vocês trabalham isso, né? O medo como pai, né? Como pai, principalmente. Mas posso fazer uma provocação? Deve. Antes do Cabé responder, posso perguntar qual que é o seu medo? Ou eu queria fazer 2 perguntas, na verdade, né? Porque ele vai ter uma resposta com certeza. Mas quando você se lembra como pai, caramba, agora eu vou ser pai. Qual que foi seu primeiro medo e agora hoje ele é insignificante? Mas eu vou falar do meu medo de ser Vai pai de menino. Depois eu falo. Tá. Que a Lara veio primeiro. O meu primeiro medo tá muito ligado ao meu paradigma ou o meu ensinamento que veio do meu pai. Era a subsistência. Não tinha como. Como é que eu vou prover para essa... Essa era... E, na verdade... Era um medo que chegava a dar ansiedade? No começo, sim. Depois eu aprendi uma frase bíblica que Deus proverá. Então, e claro, a gente vai entrando numa evolução pessoal e a gente vai aprendendo e nem pensando mais nisso. E acaba vai ficando rico, né? Vai correndo atrás do prejuízo. Mas talvez isso impulsione muito. Se eu tivesse que dar um conselho para qualquer casal que está começando, para qualquer pai que está preocupado com isso, não espere ficar rico para ter filho. Até porque se você esperar ficar rico para ter filho, você não vai ter filho. Talvez, se você tiver um filho, você fique rico. É verdade. Tá? Porque, na verdade, o gás e a necessidade que é gerada com a vinda de um filho muda totalmente a perspectiva de um homem. Qual era a outra pergunta? E hoje, né, antes era de prover, que acho que é um dos, eu não sei, pelo menos assim, né, para quem tá ali começando a vida, é um dos primeiros medos, foi o meu caso também. Mas e hoje, qual que é seu medo hoje, assim? Nenhum. Já são adolescentes e tal? Nenhum. Não é medo, assim. Se eu fosse ter alguma preocupação, é uma preocupação que está fora do meu controle. Que é o resultado. Que é eles não conseguirem ter a subsistência deles. Entendi. Tá? Então, mas está fora do meu controle. Então, não chega a ser um estado de iluminação, tudo que eu tenho estudado esse tempo todo, que me tire todo o medo, né? Mas hoje a fé superou o medo. Então, hoje o que eu mais tenho, e talvez o que eu só tenho, é fé no amanhã. Ou fé no agora. Que no agora ninguém precisa de nada. Aí eu vou alfinetar. E aí, Cabé? Vou alfinetar. Mas parte dessa fé e desse acreditar, ela tem como base o que você construiu. Né? Sim, de fato. Então, uma das coisas que te ajuda a ter mais fé é olhar e entender o que você construiu, né? A base que você tem. Então você acredita muito que nesse caminho se constrói, dessa forma se constrói o que eu construí. Então, cara, é aquela pergunta, se aconteceu alguma coisa, eu faço de novo, irmão. Perfeito. Eu faço de novo porque eu já fiz. Eu uso essa frase. Então eu faço de novo. Mas se não der certo, beleza, eu vou lá e vou fazer de novo. Eu uso essa frase. Eu acredito na força do meu braço, eu uso essa frase. Porque eu tenho um caminho neurológico construído de já ter feito. Então,
eu não tenho medo de ter que fazer de novo, porque eu já fiz. Tá. Então essa fé é acreditar em mim antes de tudo. E pro pai que... Cabé. Vamos pro Cabé primeiro, antes da gente ir pro nosso telespectador. Quando você se tornou o pai, qual foi seu medo lá atrás, que hoje ele não é tão significativo, e qual que é seu medo hoje? Então, o meu medo lá atrás... Ou medos, né? O primeiro, quando... É muito engraçado isso. Quando veio a Lara, os dois foram programados, né? Então, quando veio a Lara, é esse medo. É esse medo de olhar e falar assim, bom, até no mínimo 18 anos, andar, viver, comer, é responsabilidade nossa. Como o homem é cobrado, né? É responsabilidade nossa. Como o homem se sente... É responsabilidade nossa de dar comida, ou o homem, a mulher, o casal ali, quando é casado. Tô falando do mas pai. o peso de um homem. é mais... Então a responsabilidade é nossa. Então isso é uma coisa que você faz... Por exemplo, há 2 anos atrás eu entrei num relacionamento que ela queria ter um filho. Por escolhas ela não teve filho. Quando ela me conheceu, eu tenho vontade, a maternidade aflorou, que não sei o quê, blá blá blá. E eu fiz essa conta. Voltei lá na conta da Lara. Falei, 46 anos. Mais 18, que é a responsabilidade de comer e viver. Isso bateu forte. Então, e aí tem umas histórias que são paralelas, né? E por esse motivo talvez não aconteceu, por uma força do inconsciente, por acreditar, beleza. Uhum. Olha que interessante, né? No caso dos 3 aqui, a primeira preocupação é a provisão, né? Então, não sei, não dá sei pra ficar se chutando. No universo feminino. Não dá pra ficar chutando, mas talvez a grande maioria dos homens, né? Porque fica aquela, assim... eu acho que é a cultura também, né? cultura. De, tipo, uma coisa instalada há muitos anos, que vem mudando aos poucos, que claro, que as famílias hoje são diferentes, os dois, né? Tudo certo. Mas existe também aquele medo, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o medo de quando o filho sai pra noite, vai pra night lá e, como é que vai acontecer? Eu vou dar um depoimento meu. O medo... Eu hoje não moro no Rio. Morei 15 anos. A Lara veio pra cá com 8 meses. Como eu trabalho, eu e a mãe deles trabalhamos os dois, final de semana e fora de casa, viajando, uma das coisas que me pesou vamos voltar a morar numa cidade onde a gente tem uma rede de apoio. São José dos Campos, eu faço 2 ligações, eu acho a Lara em qualquer lugar, amigo. Por quê? Porque eu não tô falando que... Porque a minha vida é diferente de algumas pessoas. Então eu vou me ausentar, eu não vou estar sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Não tô falando que o Rio é isso e aquilo, a minha vida é assim. Você vai estar em treinamento. Eu vou estar em treinamento lá em Fortaleza. E a Lara vai estar numa balada onde no Rio? Com 18 anos. Com 15. As festas de 15 anos hoje começam às 9h da noite. Então, uma das coisas que a gente pensou, vamos voltar para uma cidade onde a gente tem o nosso braço consegue abraçar mais, para ter essa paz, porque eu vou estar em cima do palco lá em Fortaleza, preocupado de onde a Lara tá, preocupado do Luan, né? Então, essa preocupação que muda, né? Antes era comida, e agora é a proteção, de onde vai estar, com quem vai estar. Do jeito que você fala, claro, você é um penelista, é um cara cheio de ferramentas, a gente está aqui conversando há bastante tempo. Sim. E você fala das tuas preocupações e dos teus medos em relação a essa insegurança ou em relação ao dia a dia. Sim. Imagina um pai que não tem essa ferramenta, ou um pai que está começando, está no mês 0 de pai. Sim. Ou um pai que efetivamente não recebeu ao longo da educação dele nenhum tipo de ferramenta ou nenhum tipo de preparo para poder lidar com situações dessa forma. Existem alguns mecanismos, alguns atalhos que a PNL pode dar, comportamentais, e que pode ajudar nessa questão, né, Marcelo? Eu acho que seria muito interessante se você pudesse falar alguma coisa sobre isso. Olha, um dos mecanismos que eu uso muito e falo sempre, primeiro, como conversar de forma efetiva, com objetivo, certo? Quando eu conversar, eu sei o que eu quero no final da conversa, eu sei onde eu quero chegar. Então, as pessoas precisam aprender um pouco a fazer isso. Sentar, conversar. Outras dicas para pais. Toda abertura de conversa, de assuntos sérios, sempre vão vir camufladas.
né? E dá um exemplo, galera. Ah, seu filho vai chegar em casa e vai falar assim, um amigo meu deu um beijo na menina no intervalo, no recreio da escola. Isso aí ele não tá te contando uma fofoca. Ele tá abrindo um canal pra ver se você cai. Se você cair, você ganha um presente. Ah, é? E aí? Como é? Como foi? Não sei o quê. O que você acha? O que você pensa? O que você acha que é hora, não é hora? Então, o pai tá atento a isso. Então, a dica é, esteja sempre atento às oportunidades. As oportunidades que que as crianças vão vir trazer. É porque aí você vai resolvendo as coisas com naturalidade, né? Parece, nossa, do nada veio a conversa de sexo. Não foi do nada. Ele vai trazendo a demanda, né? Entendeu? A sua filha chega e fala assim, pô, uma amiga minha, aconteceu comigo. Pai, uma amiga minha perdeu a virgindade, contou pro pai e a mãe e foi um regaço na casa. O que eu falei? Opa, vou entrar. Uhum. Entendeu? Aí entra na conversa. Ah, é? Como foi? O que você acha? Mas o que você pensa? Você já pensou como o pai e a mãe dela? Eu tô na fase da Olivia perguntar, né? Mostrando foto de quando ela nasceu. Papai, mas como é que eu fui parar na barriga da mamãe? E assim vai. Olha a oportunidade aí. Entra, 4 anos não dá. Não dá. Eu aprendi que dá. Uhum. Né? Naturalmente, o que você tende a replicar, né? O que você aprendeu, né? Com a história da cegonha. Eu olhei pra minha esposa e falei assim, eu não respondi da primeira vez porque eu não sabia o que fazer. Fui, olha ali o desenho. Aí eu falei, e aí? Ela falou, não, a gente tem que falar o que é. Mas como assim? Eu falei, vamos conversar. Aí a gente conversou e é impressionante, cara. Assim, filha, você era uma sementinha aqui no saquinho do papai e você foi parar lá na barriga da mamãe. Ela legal. Se conformou com a história. E aí ela vai trazendo à tona, aí depois ela veio, mas como é que eu fui parar lá na barriga da mamãe? A mamãe me comeu, sabe, umas coisas assim? E aí a gente vai dando à medida que ela vai demandando. Sim. Então, é isso aí. Uhum. Gente, é o seguinte, que você falou é perfeito. Tem coisa que não precisa explicar, não precisa falar tudo. Você vai... Que você percebeu que nutriu? Já para, né? Aí, ó o gancho. Vamos lá agora eu sempre esqueço o nome disso. Faixa etária de filme. É igual faixa etária de filme. Nutriu até a idade que ela pode ouvir? Faixa etária, beleza, espera um pouquinho. E vai. Não precisa falar tudo no mesmo dia. Vai até onde você acha que... Que delícia de papo, né? Então, eu ia até abrir aqui o telefone para comentar uma coisa que eu acho fundamental entrar na nossa discussão, que não é muito leve, mas é necessária. Que, no Brasil, a quantidade de imagens de abuso e exploração sexual infantil encontradas na internet cresceu 70% no quadrimestre aqui de comparação com 2022. Lembra, eu estava vendo aqueles experimentos sociais que ficam no YouTube, vem um cara e fala assim... Posso fazer um negócio com o seu filho? Isso. Se eu for conversar com teu filho, ele vai conversar comigo? Não. Você ensinou ele que ele vai conversar com o estranho? Pode ir lá, não vai falar com você não. Aí ele vai com o cachorrinho, Mas ele usa uma maldade, casos, né? Sim, eu quero ver ele ser um cachorro. Sem o cachorro. Mas a criança vai com o cachorro, não é com ele. Mas aí ele dá a mão pra criança e sai. Vai embora. Tem um que ele pega no colo, o cachorrinho e vai embora. Então, às vezes, é uma coisa que é uma preocupação que eu tenho, né? Porque é bizarro, né? A gente fez um curso, a minha esposa fez um curso até... falando sobre abuso sexual infantil, coisas que eu não fazia ideia, cara. Por exemplo, você tá trocando criança, bebê na praia, Sim. E alguém passa e tira uma foto para vender na internet, coisas desse louco, tipo e tal. Eu já ouvi cada coisa em treinamentos que vocês não acreditam. Não, imagino. Não dá nem pra falar. Imagino. Dentro de casa, uma loucura. E um dos pontos é justamente esse. Você acha que educou, e aí o seu filho sai de mão dada com um estranho. Como é que você percebe se realmente a informação eu faço esse teste todo dia no meu escritório. Todo dia eu faço esse teste de um modo diferente. Meu escritório é elevador, né? E o meu escritório tem muita psicóloga, psicopedagoga lá no meu prédio. Eu entro no elevador e eu já entro, bom dia, não sei o quê, ô lindinha, ô não sei o quê, né? Bom dia, bom dia. A maioria das crianças não respondem. Show? O pai vira ou a mãe fala assim, ela é tímida. Eu faço pra ouvir isso. Sabe o que eu respondo? Não, ela não é tímida, ela não me conhece. O que eu mando pra ele? Provavelmente você tá ensinando a não conversar com estranho. Ela tá obedecendo. Perfeito. Já, pum. Porque 2 coisas que eu tô fazendo.
falando pra ele que tá funcionando. Isso. E também, e aí isso ele não vai perceber, mostrar pra ele que ele tá rotulando um comportamento. Ela não é tímida, ela só não me cumprimentou. Perfeito. E aí ela é tímida, ela é tímida, ela é tímida, 15 ela é anos tímida. tímida. E aí ela vira tímida. Nossa, não sei da onde. Pô, não sabe da onde? Você chamou ela de tímida a vida inteira? O que ela faz? Se o meu pai e minha mãe me chamam de tímida, que isso aí é nível de identidade, eu sou tímida, eu começo a me comportar da forma com que meu pai e minha mãe falam que eu sou. Aí eu me torno. Pra provar pra mim que eu sou o que eles estão me chamando. Ficou muito complexo? Não, fantástico. É isso. Aí o pai fala assim, olha lá o pilantra da família. É, Olha lá o comedor. Olha lá o não sei o quê. se torna. Aí o que ele faz? Beleza, então. O que é ser pilantra? Gente, isso não é loucura, não. Isso acontece. O que é ser pilantra? Beleza, então eu vou seguir esse caminho. Vou dar golpe. É um reforço, né? A vida inteira me chamaram disso, então... É um Que reforço. loucura. Que caminho que eu vou seguir pra ser o que meu pai e minha mãe me chamam? Então, Mas E o contrário também, né? sim. sim. Então, e aí entra, é porque a gente não vai ter tempo para, mas entraria naquele assunto que a gente se você fizer uma carta falando do teu futuro aos 7 anos de idade, a PNL, com tudo aquilo que já estudou, identifica essa carta como um prognóstico de que a mente vai buscar caminhos para que essa carta aconteça, para que esse reforço se dê? Sim. Ó, do 0 aos 7 anos, as crianças, a sua tá na fase. Do 0 aos 7 anos vai se formar o sistema de crença. Depois vão ser lapidados. Aí eu procuro um curso, aí eu tomo uma porrada num lugar, aí eu vou lapidando. E coincidentemente ou não, é a fase dos porquês. O que é a fase do porquê? Quando a sua filha vira pra você e fala assim, pai, por que isso? E você responde, dentro do sistema dela tá entrando assim, ó, eu acredito que isso é isso. O que ela passa a fazer? A acreditar também. Por isso que é importante responder, porque ela tá formando o sistema de crença. Certo? Então, se eu falar, porque sim, enche o saco, para de perguntar. Beleza. Então ela vai formar um sistema de crença pobre. Certo? Então aí já começa como você cria uma criança mais forte, de crenças possibilitadoras, não sei o quê, e como você cria uma criança sem isso. E eu vi isso muito claro dentro da minha família. Entendeu? Por quê? Porque eu tô criando meus filhos, e meu pai era um cara que falava, pô, mas você dá muito poder de decisão pra Lara. Dou, porque junto com a decisão vem a consequência. E não é assim, ó, que muitos pais fazem. Senta na mesa, meia calabresa e meia portuguesa. Não pergunta nem... E uma coca e um guaraná. A Lara fala, não, eu quero tomar um suco de caju. Suco de caju. Não gostei. Beleza. Tá aí, o suco é teu. Entendeu? Aí o que acontece? Eu não aprendo, eu não crio isso. Eu não vou criando as consequências, não. Por isso que eu falo, tem algumas pessoas que criticam. Ah, mas você fala pro seu filho que hoje tem estrogonofe e macarrão. Se eu puder fazer os dois, e se eu tiver essa possibilidade, eu falo. Galera, arroz, feijão, bife, abobrinha e cenoura, ou vamos comer um macarrão bolonhesa? Ah, na minha época, minha mãe punha na mesa e fazia isso. Aí cresce uma pessoa que não tem criatividade, não pergunta, não escolhe, faz pra agradar. E a gente foi criado pra agradar o mundo. E o meu não. Se ele pedir o macarrão e se arrepender, ele aprendeu que ele pode escolher. Na minha casa, tudo pode. Depende de algumas coisas e terão consequências. Como que eu vou falar pra minha filha? Ó, você vai sair amanhã e você não pode beber. O que eu falo pra ela? Você vai sair, certo? Você pode fazer o que você quiser. Lembra que terão consequências. Analisa a consequência. Se você aguentar... Toca. Eu também vou E, nessa. como eu vou falar? Ó, você não vai poder. Eu vou nessa. Ah, como eu não posso? Tá lá, é só eu pegar o copo, né? Bebi, pronto. Eu posso. Não, o que você fala, a criança, o adolescente acaba fazendo o contrário só pra manter a afirmação dela, às vezes. Né? E só pra outra coisa. Só pra ver
se ela tem uma rede de segurança na família. O que é o limite? É amor. Quando a criança vai e o pai fala, para, a criança fala assim, pô, tem alguém que me defende. Aham. Eu tenho uma segurança. O que é criar sem limite? É criar sem mostrar pra ela que tem alguém que segura. Aham. Até aqui você vai, e aí às vezes o Luan olha pra mim e eu falo assim pro Luan. Não, que não sei o que, eu falo pra ele assim, ó, eu só tô falando isso por amor, porque eu te amo. Então é por amor esse limite. Que reforço, hein? Entendeu? É isso. E as consequências nunca são esporte, inglês. Não. Ah, você fez isso, amanhã você não vai no futebol. Não, futebol é esporte. Você não pode pegar o esporte E tornar e transformar um castigo. É. Não, você vai no que eles futebol e escolhem as consequências. O que você quer dizer? Por exemplo, fizemos uma tabela lá. Eu não tenho funcionário em casa. Fizemos uma tabela. Almoço, jantar, passeio com o cachorro, lixo, aspirador na casa e roupa. Beleza? Então vamos criar uma tabela. Tem lá uma tabela em casa. O Luan lava a louça do almoço, passeia com o cachorro. A Lara lava do jantar. Eles escolheram assim agora por conta das agendas. Tá. Aí eu virei pra eles e falei assim, beleza, show. Se vocês não fizerem, o que vai acontecer? Escolhe aí. Ah, eu acho que se eu não fizer hoje, aí o horário pra voltar. Olha que show isso. E o horário pra voltar. Aí o horário pra voltar é não brinca no outro dia na rua. Beleza? Tá. Aí o Luan tem dia que chega meia hora atrasado. Aí ele, pô, não sei o que, tava legal. Eu falei, beleza. Não, eu sei que amanhã eu não vou brincar. Aí eu vou falar pra ele, então, eu entendo. Só quero que você pense uma coisa. Tava muito legal, né? Isso chama alegria de curto prazo. O que eu já tô ensinando pra ele aqui? Vão te oferecer uma parada na noite legal, que dura pouco. Que pode prejudicar o teu amanhã, que é alegria de longo prazo. Amanhã você podia brincar 6 horas. Você brincou meia hora hoje. A mais só. E perdeu 6 amanhã. Mas essa é uma Aí ele ferramenta escolheu. É uma ferramenta sua ou da PNL? Ah, o jeito de falar, como eu falo, o jeito de se comunicar, o jeito de colocar pressuposições. Você quer isso ou aquilo? Isso é PNL. Entendeu? Aí ele escolheu. Ó, se eu não lavar a louça, amanhã eu não uso o celular. Da hora que chega na escola, até dormir não tem celular. Beleza. E a Lara? Ah, isso. Eu não posso ficar sem celular, pai, o dia todo, porque a Lara vai de ônibus, volta de ônibus. Então eu fico sem celular no sábado. Beleza? Beleza. Porque quando acontece, sabe o que eu falo? Então, você que escolheu isso. Então, na próxima reunião, você pensa bem antes de escolher. Então, eu tô ensinando escolhas. Ô, Cabé, mas isso você recomendaria para qualquer idade? Eu poderia aplicar isso com a Olivia? Não, né? 4 anos. Acho que não é. Eu falo pros pais às vezes. Ah, como que eu falo? Mexe no que gosta, no que dá prazer. Poxa, uma vez uma mãe falou, mas como que eu pego o celular do meu filho? Eu falei, então, é uma técnica muito apurada. Fui lá em Massachusetts fazer um curso. É assim, você chega pro teu filho e fala assim, eu sou sua mãe, eu tô mandando, me entrega o celular e eu vou te devolver amanhã. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas eu nem compro essas brigas. A Olivia tá mexendo no telefone, eu não quero que ela mexa mais. Aí é birra, não sei o quê. Eu vou e bloqueio o telefone pelo celular. Ou seja, filha, acabou a bateria. Até, eu não sei se estou fazendo certo, mas até ela ter maturidade para entender. Exemplo, vamos sair, tá frio. E a gente gosta muito de andar de scooter aqui na praia e tal. Não quer botar blusa de jeito nenhum. Aí eu falo pra mim, deixa ela ir sem blusa. Isso. Quando ela entra na scooter, papai, você acredita que eu tô até arrepiada de frio? eu tô com a blusa na mochila, vou lá e coloco a blusa. Pra que eu vou ficar me desgastando de fazer ela colocar a blusa antes, né? Tem isso. Mas você também pode falar, então hoje você vai passar frio. Foi uma escolha tua. Mas você acha que... E aí a comunicação. E amanhã você lembra de pegar a tua blusa. E não, amanhã não esquece de pegar. Transforma ou não e faça. Amanhã você lembra de pegar a blusa. Ó, quer ver uma consequência que muito pai faz? Que é um baita erro. É que vocês moram na praia, né? Lá no nosso lado interior, você tem que viajar pra praia. Aí vai pra praia. Aluga uma casa na praia. Tem casa na praia. Aí a criança faz uma birra, a mãe fala assim, amanhã você não vai na praia. Aí eu falo pra mãe, legal, e quem não vai junto?
Ela. Pra fazer companhia pro castigo. Você, é justo? Você vai ficar de castigo junto com a tua filha? Não. Amanhã nós vamos à praia, você vai de roupa, você vai ficar sentado no guarda-sol, me fazendo companhia, porque eu estou de férias. E eu vou à praia. Você não. Fantástico. Ué, você cumpre o castigo junto? Olha que louco. Galera, olha só, estamos chegando na parte final do programa e como é na vida, né, de um casal que tem filhos, a parte final fica pro casal, né? Então, vamos falar um pouco do casal aqui. Eu queria construir para você duas imagens aqui de casais. A primeira é aquela em que o casal tem um filho ou uma filha, tá olhando para baixo, cuidando dele. Tá se abaixando como o Marcelo para falar, e os dois só olham para baixo. E o filho vai crescendo. Em determinado momento o filho está da altura deles. E eles já estão olhando para o horizonte. E quando eles se olham, eles não se conhecem mais. Essa é uma construção. O casal. O casal. Não se conhece mais. Essa é uma construção. Eles olharam tanto para baixo, olharam tanto para o filho, que eles deixaram de se olhar. Sim. E vou falar do outro casal. O outro casal se olha. Só que ele, quando se prepara, eles se preparam mutuamente, o homem e a mulher, ou o homem, ou a mulher, porque hoje a gente tem 1000 formas de se fazer, sim. de se ter uma família, né? Eles se preparam para continuar, para viver junto até a morte, né? Só que eles estão preparando ali também, estão enfrentando um comportamento em que eles estão preparando um ser, que é o filho, para se afastar deles a uma determinada idade. Não vai ficar até o final, até a morte, junto, morando na mesma. Então eu queria falar um pouco... Pelo menos essa é a ideia, né? Tem pai que quer. Também. E hoje tem filho... Tem um vídeo de um senhorzinho na internet. Que tá levando... Por que você não dorme aqui? E tem mas eu tenho casa agora, mas é que você também tem casa. Não, e tem aquele que tá os dois, né? O casal ali bem velhinho, levando um filho de 33 anos, barbado no carrinho e tal. E eu poderia até falar de um caso extremo, como o da família real lá, em que o filho... que na verdade pode vir para nossa realidade. O filho vai assumir o império com a morte do pai, ou seja, ele está sendo preparado para o pai morrer. Ele está sendo preparado para o pai morrer. Aqui existe isso, um filho que vai... Ou mais, ele está sendo preparado para só assumir alguma responsabilidade, ter sucesso... Com a morte do pai. Até lá ele é o plano... Você tá em segundo plano. E tem pais que fazem isso, tá? Eles não podem, não pode trabalhar, não pode nada. E tem pais que fazem isso intrinsecamente hoje, por exemplo, olha... Não, ele vai assumir a empresa. Isso. Então você é o plano B. Ou então... Você vai ser dono, mas você não pode mandar. Isso. Você vai ser dono, mas você não pode dar palpite. Ou então é o seguinte, você tem 16, 18, 20 anos, eu sou pai, tô vivo, eu que mando e você não pode tomar decisão nenhuma. Mas vamos voltar aqui pro casal. Tá. Esse casal, esses dois tipos de casal aí, como um casal se encontra... diariamente, não se perde e só se reencontra anos depois tendo uma relação com o filho. E como um outro casal pode lidar diariamente com o preparo da manutenção deles, porque aí o que acontece? Eu gosto de educar de uma forma, você de outra, só que a gente está educando e a gente se perde nessa educação do outro e em relação a gente. Eu queria que você, nessa miscelânea aqui, nessa macarronada que eu botei de casal aqui, de tudo aqui, fui a Londres e voltei, queria que você falasse um pouco disso pra gente, do casal nessa relação. Então, vamos lá. Tem uma metáfora legal que é assim, quando você casa, você leva uma mala e o seu companheiro leva outra mala. Certo? Então você vai pro casamento, você abre tua mala, usa suas coisas, companheiro usa outras. Quando você tem um filho, você quer pegar coisas de dentro da mala, da sua mala e pôr no teu filho, e a pessoa quer pegar da mala dela e pôr no filho dela. Perfeito. Certo? Uma primeira dica que eu dou, sempre, uma básica. Por mais que vocês não concordem com o que está acontecendo, isso é um equilíbrio emocional. Pra criança, é chover no molhado isso que eu vou falar, mas pra muitas pessoas não é. Nunca essa discussão, essa conversa do eu acho legal o que você fez, eu não acho legal o que você fez, nunca é na frente deles. Por quê?
E isso ajuda a manutenção do casal, porque a criança se sente desequilibrada. E é mais do que a conversa, né, Cabé? É até o comportamento, né? Porque às vezes você não fala, mas faz uma postura ali, tem uma ação. E a criança fica assim, ué, minha casa é meio... Um fala uma coisa, outro fala outra. Quem tá certo? Então, beleza, você deixou? Vai, vem cá. Vamos bater um papo. Olha que louco. Aí a PNL entrando. E aonde você vai bater papo com a sua mulher sobre isso? Não é no teu quarto. O quarto tem ancoragem de outra coisa. Casal fica ancorando treta no quarto. Quando entra no quarto pra fazer amor, entrou no quarto à noite e vê uma sensação ruim. Por quê? Porque transformou o quarto numa âncora de guerra. Então várias coisas pode... Então tem um lugar próprio pra isso. Né? A gente vai conversar, a gente vai tretar, a gente vai lá na varanda. Porque o nosso quarto é lugar de fazer outra coisa. Não é de treta, pra não ancorar. Aí já é a PNL entrando. Show. Uma outra coisa que eu falo e que eu vejo muito isso. Uma vez eu convidei uma pessoa para ir a Portugal comigo. E ela falou assim, não, eu só vou se o meu filho puder ir junto. E eu falei, vamos nós dois passear. Ele vai ter o tempo dele. Né? Então eu, com a mãe das crianças, a gente viajou muito sozinho. Para quê? Para continuar a manutenção, tá? E outros caminhos aconteceram e a gente hoje não tá junto. Mas a gente olhava muito para esse lado de estar junto, sem os filhos, cuidando um pouco da gente, cuidando um pouco deles, cuidando um pouco da gente, cuidando um pouco deles. Então eu acho que isso ajuda. Uma outra coisa, quando vocês estão em contato com os filhos, pensando nos filhos, criando os filhos para o mundo, que essa é a nossa ideia, né? A gente cria para mandar embora, e bem preparado. A preocupação de muitos pais é o futuro. A preocupação é o que ele vai ser quando crescer. A gente está preparando ele para ir embora e, paralelamente, eu tô comunicando com alguém aqui para permanecer o tempo todo. Então, é sempre esse papo de objetivo, consequências, o que quer, o que é, o que não é, conversa. E no lado do casamento, uma coisa que eu falo muito nos treinamentos é: o que fez você se apaixonar pela tua mulher? Para pensar nos comportamentos que você teve nos primeiros meses. É trazer de volta alguns comportamentos desses durante o ano. Você fazia coisas lá onde criou a paixão, que depois virou amor. Né? 2 anos de paixão, depois vira amor. Só que às vezes eu preciso ter esses momentos que trazem essa paixão, que você fazia no começo, todo mundo faz, manda a flor, pega e sai à noite, faz uma brincadeira, sei lá, né? Coisas que a gente faz sempre no começo para conquistar. Então, ter esse momento também de trazer esses gatilhos, e aí é PNL de novo, porque quando eu faço isso eu disparo as âncoras que eu instalei lá no começo. Então precisa ter o tempo do casal, sozinho, fazer coisas, e também ter o tempo com os filhos e tudo. Então eu acho que é caminhar paralelamente sempre isso. Esse lado aqui é uma construção para enxergar e estar preparado para outras coisas, e esse lado aqui é uma manutenção de algo que já foi criado um dia, através de estímulos, através de comportamentos que funcionaram no passado. Eu acho muito isso. Não sei se era isso. Perfeito. E sempre eu tô bem recente disso, né? Porque no começo ali, né, desses primeiros anos, é uma dedicação. Nossa, faz tudo. Então percebi. Não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar, não tem hora pra nada. E nada, a criança vai no banheiro, você tem que ir junto. Ela não faz nada sozinha. Então eu percebi isso, assim, de criar. Na hora que dorme, na hora que dorme, morre. A criança dorme, cai. Essa desconexão, né? E é o que você comentou. Antes ela era natural, e agora ela tem que ser programada, mas tem que ser feita. Porque senão, é o que você falou. Os dois estão olhando só pro filho, não se olham mais. Quando o filho for embora, quem que é esse cara que tá aqui comigo? E quer ver uma coisa que eu falo muito? Fui numa empresa outro dia, marido e mulher. Empresa voando tudo. Eu sentado com os dois, percebendo uma distância enorme, né? Perguntei pros dois assim, na mentoria: qual foi a última vez que vocês saíram pra jantar? Vocês dois. Pra comemorar tudo isso que vocês construíram. Pra vibrar isso. 15 anos. Quantos anos tem a filha? 15 anos. Falei, então põe na agenda aí. Sábado que vem. Não, porque não sei o quê, não interessa. Babá, vó, tia, tio. Tem dinheiro, manda a passagem pra mãe vir. Se vira.
E eu quero a foto. Peguei meu celular e pus o alarme. Sábado, 19 horas. Falei, se já que arrumou uma pessoa pra cuidar da criança, vai dormir fora. Cuidar um pouco de vocês, porque senão é isso. A gente vive pros filhos. Tá focado nos filhos. O casamento tá indo embora. Tá indo embora. Porque vira amigo, né, dentro de casa. Porque a hora que para de fazer tudo, o filho não pode ir ali, voltar, nada. Não, e depois, e às vezes eu tinha esses pensamentos, nossa, fulano tá casado há 20 e poucos anos, 30 anos, agora que os filhos foram embora, se separaram, se divorciaram. É isso. É uma programação mental, amigo. Às vezes tem casal que se programa com 9 anos, com um filho com 9 anos de se separar. Só que por conta de não Vamos causar ficar um junto trauma. até fazer 18. Isso. Vamos ficar juntos até fazer 18, depois a gente vai embora. Aí faz uma pilha de trauma. Muito pior por estar convivendo com alguém que você não quer mais. Muito pior. Né? Então, assim, Cabé, eu queria que, se você pudesse agora, eu vou tomar a liberdade aqui de pedir para você passar os seus contatos, se você puder olhar direto aí para o nosso telespectador, nosso ouvinte, olhar aí e falar com ele como que... Telespectador. Não é Isso mostra como o cara tá ficando velho. 50. Os nossos seguidores. É isso. Tá, vamos olhar para todo mundo que está nos acompanhando. Show. Ó, eu perdi aqui agora no telespectador, mas ganhei no videocast. Verdade, No videocast a gente botou. A gente estava aqui falando. Eu me apresentar, fazendo um ensaio, né? Videocast ou podcast? Aí esse cara, por que você não fala podcast? Não, cara, porque é videocast. Aí começamos a levantar aqui e foi para rede. Podcast ou videocast? 87% videocast. Mas telespectador não telespectador, dá pra fazer enquete. Telespectador é igual calça ali, é igual fazer ginástica, é igual... são aqueles jargões, aquelas âncoras que você deixa no passado. Então vamos lá, pra galera que tá seguindo a gente. Gostou dessa? Tá ótimo. Pra galera que tá seguindo a gente. Fala aí, eu tô em casa, tô assistindo você aqui no meu Instagram, no meu YouTube. Cara, que papo, eu tô precisando disso, eu tô precisando treinar com o Cabé, eu tô precisando entender de PNL. Como é que eu vivo mais leve, né, com os meus filhos? Como é que eu vivo... meu casamento, meus filhos, minha empresa... Sim. Meus negócios. Eu estou precisando de uma mentoria, né? Como é que eu encontro o Cabé? Como é que eu falo com o Cabé? Como é que eu tenho acesso aos treinamentos do Cabé? Eu queria que se você pudesse falar aí para a galera que está nos acompanhando aqui na câmera. Telespectadores. Para os telespectadores, né, Marcelão? Eu não falei que ele era o terror, não é só dos convidados, não. Ele está aqui para me pegar, rapaz. Sim. Se eu der mole, ele me manda. Vai, vamos ver. O que você pode falar aí para gente? Eu vou falar uma que é para ficar bem... É uma opção. @Cabé Nogueira no Instagram. Maravilhoso. Lá vão ter vídeos, vai ter meus contatos, fotos de treinamentos. Então lá é o melhor caminho para falar direto comigo. Para ter acesso ao e-book. Para ter acesso ao e-book. O e-book é uma ferramenta simples, rápida, tá? Que eu criei com muito carinho do que eu fazia dentro de casa. Então eu comecei a estudar e falei, tá, o Luan tá jogando bola na sala. Como que eu vou me comunicar para ele nunca mais jogar bola na sala? Então... a Lara tá querendo puxar assunto. Como que eu me conecto com a Lara? Então eu tenho que entender quais são as gírias, quais são as músicas, quais são os momentos. Porque na hora de me comunicar, no tema desse ao nível dos seus filhos, o que eu fui buscar? Eu preciso me tornar parecido. Quando eu converso com alguém que eu tô parecido, me torno mais confiável. E aí sim eu consigo entrar em assuntos. Então, tem tudo lá. @Cabé Nogueira. O e-book é simples, rápido e muito efetivo. Colocar em prática, né? Treinar. Que delícia de papo, hein, Marcelo? Pô, maravilhoso. Vou sair daqui um pai melhor, né? Um marido melhor também? Marido melhor. Também, um empresário melhor? Empresário melhor. Vou sair daqui um outro cara, um Neosapien. O Neosapien, né? Esse é o objetivo. Eu conheci o Cabé hoje, né? É verdade. E, dá pra perceber que é um cara diferenciado, né? É um paizão, né? Sim. Um paizão. Fez jus a tudo aquilo que eu falei dele? Fez jus. Ó, quer ver uma coisa? Quando eu falo de como viver intensamente dentro da sua casa. Outro dia o Luan me chamou pra brincar de Nerf. Caramba. Falei, vamos brincar. O que um pai normal faria? Acabou. Falei, Luan, peguei minha arma, peguei os Nerf, você vai pra lá. Fui pra cozinha. Peguei o meu laser de fazer palestra, passei uma fita crepe no meu laser na Nerf, com ponto vermelho. Fui pra cozinha, ele foi pro quarto. O que eu fiz? Fui na chave geral da casa. De noite. Pum! Desliguei a chave geral ali. Pai,
Falei, começou, irmão. Bora. Então, se é pra brincar, deita no chão, brinca. Por quê? Isso traz. Os aprendizados, eles vêm por repetição, é todo dia. Lembra de estudar, lembra de repetição. Ou seu filho vai aprender em momentos que tem emoção. E então, estar presente, né? E outra, não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Né? Entendeu? Eu tenho um tempo de qualidade. Eu almoço todos os dias com meus filhos e janto todos os dias com eles. De segunda a sexta, à quinta à noite. Porque eu dou treinamento sexta, sábado e domingo. Então eu aproveito bem, almoço os 3 sentados na mesa, sem telefone, conversando, falando da escola, conectado. Então não precisa ter muito tempo. Precisa ter pouco tempo com atenção, dedicação e foco para eles. Se puder ser muito, ótimo, né? Sim, se não puder ser muito, mas não adianta seja presente. Não adianta sair para ir no parquinho e ficar no telefone. Cara, eu vejo isso fica direto. Jogando. Entendeu? Gente, a gente tem 3, 4 podcasts pela frente aí. E para você que é nosso telespectador, chegou agora, não sabe por que eu tô te chamando de telespectador? Volta um pouco e vê como esse cara me derrubou lá atrás. O terror. Esse é Marcelo Tolentino, co-apresentador desse podcast Neo Sapiens, ou videocast Neo Sapiens. Valeu. Foi uma honra, foi um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente. Recebemos aqui Cabé Nogueira, papo delicioso. No mais, pega esse linkzinho aqui, passa para um amigo aí que tá distraído, não tá conseguindo acompanhar. Aquele que tá reclamando que criar filho é difícil. Isso. Esse tá fazendo certo. Passa esse linkzinho aí para ele e... salva aí, entra aí na nossa comunidade aí, no nosso endereço, no nosso YouTube, segue a gente no Instagram, vai vir mais novidade aí. Em breve, novos convidados. Olha, botou o sarrafo lá em cima, tá? Para os próximos que virão, acompanhe. Um abraço. Valeu, Cabé. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cabé. Um abraço. Um abraço. Com muito carinho. Tchau. Sucesso. Tchau,